A prática da oração. Mateus 6:15. Quando os homens assumem responsabilidades e não sabem como desincumbir-se delas, procuram ajuda. É muitíssimo natural irem em busca de auxílio no mundo que os cerca. Muitas vezes os padrões que o mundo ou os amigos lhes propõem distanciam-se muito daqueles estabelecidos na palavra de Deus. Os discípulos viram o Senhor em oração e reconheceram que, como filhos de Deus, tinham a responsabilidade de orar. Mas não sabiam como fazê-lo. Assim, podiam ter procurado aprender a orar no ambiente que os cercava. Em vez de recorrer ao Senhor como exemplo de uma vida vivida em comunhão com Deus, podiam ter recorrido ao mundo religioso para aprenderem a orar. Podiam ter voltado sua atenção para os fariseus, que eram grandes na oração. Podiam, inclusive, ter se voltado para os devotos dos deuses pagãos para aprenderem algo deles sobre a oração. Ao instruir os discípulos numa vida de piedade, o Senhor devia desviar a atenção deles dos fariseus, que fixavam padrões religiosos para os judeus, devia desviá-la dos sacerdotes pagãos que serviam de modelo para muitos, e atraí-la para ele. Os fariseus eram mestres em usar Deus. Haviam descoberto como usá-lo para promover-se. Os fariseus eram egoístas e deleitavam-se em atrair as atenções sobre si. Não estavam interessados em fazer caridade para atender às necessidades do homem, mas usavam tal prática como oportunidade de exibir sua própria piedade de modo que os homens os estimassem. Os fariseus, baseados nos conhecimentos que tinham do Antigo Testamento, reconheciam a responsabilidade de orar. Entretanto, não se davam ao trabalho de examinar as Escrituras para ver como se devia orar, e por quê. Distorceram as formas de prática da oração de sorte que orar tornou-se outro meio de promover-se diante dos homens. Por isso o Senhor disse, e, quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Mateus 6:5. Ao condenar as falsas práticas dos fariseus, ele os chamou de hipócritas. A palavra hipócrita, no original, relaciona-se com o teatro. Significa falar de sob uma máscara. Os atores usavam uma máscara para que os espectadores pudessem identificar o personagem que estava sendo representado. Um ator desempenhava diversos papéis numa peça, e se equipava com um bom número de máscaras diferentes. Quando ele representava o papel de alguém, segurava essa máscara diante do rosto. Quando desempenhava outro papel, trocava de máscara. Não se podia ver a face do ator, só se via a máscara. O auditório não conhecia a pessoa, conhecia apenas o papel que ela desempenhava. Hipócritas eram, portanto, indivíduos que falavam de sob uma máscara. Os fariseus hipócritas eram corruptos, e seus corações uma fonte de perversidade, mas traziam a máscara de piedade diante do rosto para enganar os homens e fazê-los crer que eram algo que realmente não eram. Isto era singularmente verdadeiro quando oravam, pois não o faziam para honrar a Deus. Não oravam para humilhar-se. Oravam para crescer no favor dos homens. E não buscavam a Deus quando oravam. Para eles a oração não tinha objetivo, a não ser que houvesse uma grande audiência que eles pudessem impressionar com sua piedade, oratória e longas orações. Lá estavam eles em pé, com seus mantos esplendentes, os olhos voltados não para os céus para honrar a Deus nem para a terra, significando sua desvalia. Muitos ficavam em pé, olhando para a multidão e, obtida a aprovação desta, consideravam-se bem-sucedidos na oração. Aos que pudessem modelar seu relacionamento com Deus segundo a hipocrisia dos fariseus, o Senhor disse, e, quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, isto é, onde os homens se ajuntavam, para serem vistos dos homens. Os fariseus estavam usando a religião. Estavam usando Deus para fins egoístas, de modo que pudessem crescer na estima das pessoas. Uma vez que este era o motivo de suas orações, tinham seu desejo satisfeito. Queriam a estima dos homens, a aprovação, o elogio da multidão e por sua oratória recebiam tudo isso. Recebiam o que buscavam, já tinham sua recompensa. Não há de Deus,
porque ele não aprovava tal hipocrisia. Não tinham recompensa no coração ou contentamento por haverem gozado da relação com Deus. Sua única recompensa eram os parabéns ao término da oração. Quão fácil é cumprir aparentemente nossa responsabilidade para com Deus a fim de obter a aprovação dos homens, e não para modelar nossas ações segundo a palavra e a vontade de Deus. Embora a fé que o homem tem em Deus se manifeste em seu relacionamento com os homens, ela é um assunto entre o homem e Deus somente. Quando alguém usa a religião para impressionar os homens, Deus repudia esse gesto como provedor de qualquer base para sua aprovação. As multidões se congregam nas igrejas, não movidas por um coração de amor e devoção a Deus, nem porque reconheçam um senso de obrigação de reunir-se com o povo de Deus em torno de sua palavra para comungar com o Pai. Reúnem-se para manter uma imagem, uma reputação perante os homens. Praticam formas vazias de adoração, destituídas de realidade. Estão ali para impressionar os homens, e o Senhor disse que conseguem o que desejam. Recebem galardão, mas não de Deus. Os fariseus, em geral, não tinham a mínima ideia da oração em secreto. Era-lhes totalmente estranha. Consideravam-no um desperdício de tempo porque, se entrassem num quarto, fechassem a porta e orassem, a quem impressionariam? Por isso nosso Senhor instruiu os discípulos sobre o padrão de piedade na oração. Após mencionar a oração pública dos fariseus, ele disse: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, teu lugar secreto, e, fechada a porta de modo que nenhum olho veja o que tu fazes a sós com Deus, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. V. 6. O Senhor procurou impressionar seus ouvintes com a verdade de que a oração é, em essência, uma comunicação particular entre um filho e o Pai. Duas pessoas que se amam precisam de privatividade para comunicar-se adequadamente. Em público há pouca possibilidade de verdadeira comunicação. Muita coisa se pode comunicar em momentos de intimidade. No burburinho da vida é impossível a comunicação com o Pai, a menos que haja momentos a sós com Ele. Por isso o Senhor disse que se a pessoa deseja comunicar-se com o Pai é preciso entrar no quarto e fechar a porta. Um olho curioso pode estragar a comunicação. Tão logo percebamos alguém a observar-nos, lá se vai a comunicação íntima, e nos preocupamos com o observador e não com o Pai, com quem falamos. Portanto, os fariseus não podiam comunicar-se com o Pai quando reuniam um auditório para ouvi-los a orar. A oração é comunicação em particular. Significa isto, pois, que não há lugar para oração em público. Não, porque quando dois corações, ou mesmo 200, estão unidos como um só em oração, eles se ocupam com o Pai e não com os observadores. Muitos podem tornar-se em um só quando os corações se unem em sujeição a Deus e se juntam em adoração. Se, porém, alguns não se unem, então a oração está prejudicada. A razão é que se precisa dar séria atenção à oração em público para que não conversemos uns com os outros em vez de fazê-lo com Deus. Os homens tinham não só o padrão estabelecido pelos fariseus que acreditavam na oração em público, mas também o padrão fixado pelos devotos dos deuses pagãos. Para eles, a eficácia da oração dependia da repetição. Os pagãos pensavam que seus deuses estavam banqueteando e tinham de ser induzidos a deixar a mesa do banquete, ou estavam ocupados na busca do prazer e não tinham tempo para ouvir os que oravam a eles, ou estavam dormindo e tinham de ser despertados. Pensavam, pois, que deviam repetir e repetir suas orações porque em algum momento, quando seus deuses não estivessem comendo, bebendo, divertindo-se ou dormindo, poderiam ouvir. Os pagãos nunca sabiam quando seus deuses ouviriam os seus clamores. No entender de alguns, Deus estava preocupado com seus próprios problemas e não tinha tempo para seus filhos, portanto, era melhor que orassem repetitivamente, porque em algum momento inesperado, podiam atrair a atenção divina. O Senhor disse, e, orando, não useis de vãs vazias e repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. V. 7. A falácia do conceito gentio de Deus é tão evidente que Jesus disse, não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade,
antes que lhe o peçais. V8. Um pai fiel pressente as necessidades dos filhos. Um pai experiente não precisa ser informado da necessidade do filho porque ele a previu. A oração não se destina a informar a Deus de nossas necessidades. Como o pai fiel, ele as conhece. A oração é para dizer a Deus que nós conhecemos nossa necessidade, e que confiamos nele para a devida providência. Uma vez que Deus já conhece a necessidade de seus filhos e está disposto a supri-la, não é preciso informá-lo pela repetição interminável. A oração não precisa ser pública, porque a comunicação se faz em secreto. Não há necessidade de repetições, porque Deus já sabe. Então, depois que Jesus criticou as falsas práticas dos fariseus, passou, V9:13, a dar-nos um modelo de oração, embora não destinada a ser repetitória. Nosso Senhor mostrou aos discípulos as áreas da vida que devem ser objeto de oração. As palavras de Nosso Senhor definiram 5 áreas de interesse de nosso Pai, com as quais devemos ocupar-nos. Primeiro, o crente está interessado na pessoa de Deus. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado o santo, honrado, respeitado seja o teu nome. V9. Deus é nosso Pai. Ele é o soberano Criador, que estás nos céus. Ele é exaltado sobre todas as coisas. É um Pai cujo nome está acima de tudo, e sobre todos, perante quem seus filhos se curvam em reverência, respeito, amor e confiança. Santificado seja o teu nome. Estamos ocupados, antes de tudo, com uma pessoa. Segundo, devemos estar interessados no programa de Deus. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. No Antigo Testamento Deus havia prometido a vinda do Senhor Jesus Cristo. Como Salvador e Rei, ele estabeleceria um reino na terra sobre o qual governaria. O programa de Deus concentrava-se numa pessoa que ele pretendia entronizar de modo que governasse como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tal era a esperança de Israel. O Filho de Deus preocupa-se não tanto com seus próprios planos e desejos quanto com o definido plano de Deus de entronizar a Jesus Cristo. Toda a história até ao fim dos tempos encaminha-se para a entronização de Jesus Cristo, que se assentará no trono de Davi. O cristão preocupa-se não com suas próprias circunstâncias e necessidades, mas com aquilo que ocupa o coração de Deus, a exaltação de seu Filho. Terceiro, o Filho de Deus está interessado na provisão de Deus para suas necessidades. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O Filho confia no Pai dia a dia. Para manter-nos confiantes, Deus não enche nossa despensa e nosso freezer de modo que vamos a Ele 1 ou 2 vezes por ano para reabastecer. Dá-nos hoje o pão para hoje. Nossas necessidades podem variar de um dia para o outro. Podemos ter necessidades físicas, mentais, emocionais ou espirituais. A graça de Deus prove quando confiamos, mas apenas um dia por vez. Por isso, o Filho de Deus, em sua comunicação com o Pai, está interessado nas necessidades do dia. Quarto, o Filho de Deus preocupa-se com a pureza pessoal, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Uma vez que Deus proporcionou o perdão para o filho pecador, esse filho beneficia-se do perdão para os pecados diários. Se perdoamos aos que nos ofendem, quanto mais não perdoará Deus aos filhos que buscam seu perdão. O Filho de Deus está interessado na santidade pessoal. Quinto, o cristão está interessado na proteção de Deus. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Segundo promessa do Antigo Testamento, Deus ordenaria a seus anjos que nos sustentassem em suas mãos para não tropeçarmos em alguma pedra. Os olhos de Deus estão sobre nós e nos protegem enquanto andamos neste mundo e nos tornamos co-herdeiros com Cristo. Confiamos em que Ele nos guarde de cair em pecado quando assediados pela tentação, e que nos livre quando atacados pelo maligno. Essas são questões com as quais o Filho de Deus deve ocupar-se. Um indivíduo em cuja vida a oração não desempenha papel importante está em desarmonia com o coração de Deus. Pois, como pai, ele deseja o amor dos filhos. Se o amor não é comunicado, o coração daquele que ama não fica satisfeito.
Oração é comunicação entre o Filho e o Pai concernente à pessoa de Deus, ao programa de Deus, à provisão de Deus, à proteção de Deus, e à nossa pureza. Que Deus faça de nós pessoas que aprendam a orar,